Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Aqui, o que Deus está falando aqui através desta palavra, né? Ele está se comparando nós ao barro, e o oleiro, e ele o oleiro. O oleiro, ele trabalha para dar forma ao vaso, ao barro. E ele forma o quê? Um vaso que tem utilidade, né? Para servir para um fim útil. Então, perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não está longe, ele está dentro de vocês, né? Cruzando estas palavras, né, nós vemos aqui que Deus trabalha, né? Trabalha conosco, trabalha com cada pessoa. Para quê? Para aperfeiçoamento, para que aquela pessoa tenha utilidade para Deus e para a obra de Deus. Então, Deus corrige ao filho a quem ama. O que ele está fazendo? Ele está amoldando o vaso. Ele molda o nosso caráter. Ele trabalha no nosso interior. Enquanto nós ficamos olhando muito para as outras pessoas, por exemplo, queremos que as outras pessoas mudem, que a outra pessoa mude. A questão é o seguinte, que quando nós olhamos para nós mesmos e nos policiamos e nos rendemos aos ditames de Deus, né, nós é que devemos ser mudados. Nós mudamos, e à medida que nós mudamos, as circunstâncias, as pessoas ao redor e de redor, elas vão mudar também. Então, né, Tu és o nosso Pai, quer dizer, Ele é Pai. Agora, esse problema de Pai é que todas as pessoas falam que Deus é Pai, mas Deus não é Pai de todas as pessoas. Como assim? Não, mas tem o Pai nosso, né? Pai é quando a pessoa aceita a soberania de Deus através de Jesus Cristo sobre a sua vida. Quer dizer, fazer uma aliança com Jesus Cristo. Aí ele nos faz filhos de Deus. Quer dizer, recebemos um DNA, recebemos o mesmo Espírito. É um DNA espiritual. Aí isso está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, quer dizer, receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, a filiação de Deus importa em a pessoa se submeter a Deus, aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. E isso é obra de Deus. Quando Ele doa o Espírito Santo, e Ele doa quando a pessoa se submete, quando a pessoa aceita, né? Quando a pessoa aceita a aliança que Ele deixou para aqueles que creem. Mas para que isso aconteça, nós devemos crer na palavra de Deus e tomar uma atitude de aceitar a palavra de Deus. E a aceitação, a confissão de Jesus, fala a palavra, né? Ter Jesus como Senhor, né? Jesus é a palavra de Deus, então Ele deixou para nós a palavra. Então nós aceitamos a palavra, né? Aquele que aceita a palavra de Deus como regra da sua vida, ele nasceu da água. Ele nasce da água, quer dizer, agora eu tenho uma regra de vida, eu tenho uma regra de fé,
que é a palavra de Deus, que são as Escrituras. Nós vamos passar a ser guiados pela palavra de Deus. E quando assim fazemos, então nós estamos recebendo Jesus, né? Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele deixou para nós o regramento, ele deixou para nós os mandamentos de Deus. E as pessoas confundem muito com o mandamento, eles pensam que são só os 10 mandamentos. Aquilo ali é uma coluna dorsal, né? Mas é muito mais do que isso, né? Ali na lei não está o amor, né? Jesus veio trazer o amor, né? A lei fala, não matarás, não matarás. Mas Jesus veio e falava, aquele que odiar o seu irmão, né? Já está matando, né? Então quer dizer, ele veio trazer o amor, veio trazer a misericórdia, a compaixão, o perdão, a paciência, a longanimidade, a paz, a alegria, né? Então, ele quer o quê? Aperfeiçoamento de nosso interior, né? Para quê? Para que venhamos produzir frutos, e frutos com abundância, né? Então, isso quer dizer domínio próprio, domínio contra as suas emoções. Quer dizer, o homem natural, o que o homem natural faz? Como ele vive? Ele vive na ira, né? Ele cobiça, ele vive de avareza, de preocupação, de aflição, de angústia, de amarguras e de resistência em perdoar as ofensas. Então, aí Jesus veio, né, como o oleiro, mudar essa disposição nossa. A disposição, nós nos submetemos ao Espírito, né, as regras do Espírito. Por isso que Jesus vem e diz, não, com nada vos preocupeis, não estejais ansiosos com coisa alguma, né? Então, ele mostra para nós como deve ser o nosso comportamento. Agora, para isso, ele nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito dele para nos ajudar. Agora, como o Espírito Santo vai trabalhar? Né? Porque muita gente fala do Espírito Santo, mas como é a operação do Espírito Santo? Ele sempre vai te levar às Escrituras. Ele sempre vai te levar à palavra de Deus, né? Não tem ação do Espírito fora da palavra. Ele é o autor intelectual da palavra, ele vai confirmar a palavra. Por isso que isso é diferente de uma religião. A religião inventa, né? Cria as suas orações, as suas regras, né? Mas aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, né? Dirigido como? Como que ele vai nos dirigir? Ele sempre vai nos lembrar, ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Mas ensina o quê? O que o Espírito Santo vai nos ensinar? A palavra de Deus. As pessoas falam do Espírito Santo, aí olha para uma pombinha branca, né? O símbolo do Espírito, porque não conseguiram fazer uma imagem do Espírito Santo, porque ele é invisível. Agora, como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Isso não é um toque de mágica, isso é quando, né, há corações rendidos a Deus, rendidos à soberania de Deus. Então, né, ele vai nos dirigir pela palavra. Deus erigiu, né, o seu nome e a sua palavra acima de tudo.
E Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele falou e as coisas vieram a existir. Então, uma comparação que se pode fazer, éramos pedras brutas, né? Toda pedra, você achar um diamante, né, no seu estado bruto, ele não tem tanto atrativo como ele depois de lapidado. Então todos os que são de Deus, eles foram transformados, né, de uma pedra bruta para uma pedra lapidada, né? Aí ela mostra todo o seu potencial, todo o seu valor. Então o trabalho de Deus com cada pessoa é o aperfeiçoamento pessoal, é colocar a cada pessoa como filho de Deus, né? E capaz de produzir, né? Frutos do Espírito, porque somente aí nós vamos ser mais do que vencedores. Porque as pessoas falam, não, eu sou mais do que, em Jesus nós somos mais do que vencedores. Como assim? Né? Aí pensa Jesus como um talismã, né? Como um amuleto, né? Como um toque de mágica, né? Mas não é um toque de mágica, tem uma forma. O barro precisa tomar forma. Ele vai tomar forma como? Quando ele se dedicar à palavra de Deus. Ele vai nascer da água. Foi isso que falou para Nicodemos, né? Não fique surpreso, Nicodemos, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Nascer de novo, né? Quer dizer, como que o homem vai nascer de novo? Como que vai? Mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, vou entrar no ventre da minha mãe, vou sair de novo. Que negócio é esse, Jesus? Né? Nicodemos questionou isso, né? Eu falei, não, Nicodemos, aquele que nascer da água, aquele que nascer da palavra de Deus, aquele que receber a palavra de Deus, aquele que considerar a palavra de Deus, ele nasceu da água. Quer dizer, ele aceitou Jesus, ele aceitou a palavra de Deus, né? As pessoas falam muito em Deus, todas as religiões falam em Deus. Agora, e a sua palavra? E a sua palavra? E Jesus? Porque Jesus, né, se você vai a Jesus, Jesus vai te mostrar a palavra. Se você vai ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar a palavra. Por isso que quer ser alguém que produza fruto, alguém cheio do Espírito Santo, a receita está no Salmo 1, verso 2. Antes o seu prazer, né, está aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Quer dizer, a palavra, né? Olha bem, no estado, né, o homem natural, ele não é dirigido pela palavra, porque ele não recebeu a palavra, ele não se sujeita à palavra, não recebeu a palavra, né? Então, né, ele produz obras da carne, né, da sua vontade própria. Agora, se ele nasce da palavra, se ele nasce da água, aí ele se sujeita a Deus. Então, né, ele vai ter o quê? Ele vai ter o manual de instrução da vida, que que são as Escrituras. E as Escrituras falam o quê? Né? Aí tem as regras. Primeiro, perdoa as ofensas. Perdoa as ofensas. Ah, mas eu resisto em perdoar. Está resistindo à palavra de Deus, está resistindo ao Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Olha bem, as pessoas falam assim, eu sou de Deus, mas, né, é como a mula e o cavalo que precisa de
de cabrestos para obedecer, né? Ele é manso e cavalheiro, então ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Essa é a operação, a forma de agir do Espírito Santo. Aí, para isso, ele fala, ele ouve, ele tem sentimentos, ele é o autor intelectual das Escrituras, ele avisa, né? Tudo pelo Espírito, né? Então, agora, como receber o Espírito Santo? Já temos fala a respeito disso. Quando você confessa Jesus que ele é teu Senhor. Senhor é quem manda, né? Então, mandar como? Como que ele manda? Pela palavra. E o Espírito Santo faz o quê? Nos ensina a palavra. Ele abre o entendimento. Por isso que ele dá vista aos cegos. A pessoa passa a ver aquilo que ele não conseguia ver mais, né? Para enxergar mais, né? Então Deus é esse oleiro que trabalha com o barro bruto para dar a ele uma forma de um vaso que tenha utilidade, que seja útil, que seja produtivo, né? Por isso que ele dá talentos, né? Para a pessoa pegar os talentos e trabalhar com os talentos que Deus dá para que a pessoa seja frutífera nessa terra. E aí, como o Espírito vai trabalhar então, né? Quando nós nos voltamos para a palavra, ele vai nos ensinar a palavra, né? Se você vai no Salmo 26, está lá: ensina-me, Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus estatutos. Quer dizer, é o oleiro trabalhando. O oleiro trabalha, ele age, né? Ele age. Então a palavra de Deus está trabalhando conosco, nos aperfeiçoando, renovando a nossa mente, né? Porque podemos ter erros, né? Mas o Espírito Santo vem corrigindo os erros. Então ele é Pai, porque ele doou seu Espírito a todo aquele que crê, aquele que aceita, aquele que recebe a sua instrução, né? No Provérbios 3 ele fala: filho meu, né? Atenta para as minhas palavras, elas serão um diadema, né, para a sua cabeça e colar para o seu pescoço. Lhe acrescentarão anos de vida e de paz, né? No Salmo 19, né, a sua palavra é mais valiosa do que o ouro, muito mais valiosa do que muito ouro depurado. Em as guardar há grande recompensa. Ela ilumina os olhos, ela alegra o coração. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é estar cheio da palavra de Deus. Quando Jesus foi confrontado por Satanás no deserto, olha bem como aconteceu, né? Jesus jejuou, ele jejuou, e em jejum Satanás se apresenta a ele, fala: se tu és filho de Deus, né? Colocando em dúvida, é o que ele faz com as pessoas, colocar em dúvida se a pessoa é filho de Deus ou não, né? Agora, como que sabemos se nós somos filhos de Deus ou não? Os que recebem Jesus, Deus os faz filhos de Deus. Simples assim. Não é por presunção. O problema da humanidade está na presunção. Muitos presumem que são filhos de Deus, mas não se sujeitaram a Deus, não receberam a Jesus como Senhor. Portanto, não são guiados pelo Espírito Santo. Então, na abordagem de Satanás a Jesus, ele fala: se tu és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães e coma, né? Como que Jesus respondeu? Ele responde com a palavra. Olha bem, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele é a própria palavra. Ele vai lá e cita Deuteronômio capítulo 8. Está escrito, quer dizer, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, quer ter vida? Viva da palavra, coma a palavra, decore a palavra, ande conforme a palavra, pense conforme a palavra. Tudo que você fizer, faça conforme a palavra. Então, como que nós devemos agir? Né? Observando a palavra. Se ele fala, né, tem a oração que Jesus deixou, né? Né? Perdoa-nos, ó Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se não perdoardes os seus devedores, seus ofensores, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então por que as pessoas resistem em perdoar? Por quê? Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então obedeça a palavra. Isso não é uma oração decorada, né? Religiões inventam orações. E como nós devemos orar? Nós devemos orar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a linguagem espiritual. Ela é a linguagem espiritual. Nós nascemos da palavra, né? Somos ensinados da palavra, nós somos formados pela palavra, nós nascemos dela, né? E por isso que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Por quê? Porque queremos usar as palavras da nossa lógica ou as nossas próprias vontades, nem sempre coincidentes com a palavra de Deus. Porque Deus estabelece a sua vontade como? Pela sua palavra. Ele mostra o que Ele quer, quem Ele é, né? O que Ele está fazendo, o que Ele já fez e o que Ele vai fazer, né? Se você vai nos Estados Unidos, né? Você vai conversar em inglês, você vai saber, vai ter que conversar em inglês lá para se fazer entender. Mas você que é de Deus, vai falar com Deus, que é a oração, utilizando a palavra de Deus, ser conforme a palavra de Deus, porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Olha bem, é da palavra dele, não é palavra sua. Como seremos testemunhas de Jesus? Quando falamos a sua palavra aqui na terra. É trazer o céu para a terra. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, mas eu preciso trazer estas bênçãos para o mundo natural, né? De forma espiritual. Como eu vou fazer? Quando você falar conforme a palavra, pensar conforme a palavra, anjos vão trabalhar a teu favor. Por quê? Porque eles são obedientes à palavra de Deus. Eles são obedientes. Eles conhecem a palavra e eles obedecem a palavra. E quando você fala conforme a palavra, eles vão tomar atitude, eles vão agir. Não é a nossa vida. Nós temos um cordão umbilical ligados a Deus através da sua palavra. Então a palavra é a linguagem que se faz entender no mundo espiritual. Eles vão ouvir a sua palavra? Mas vai fazer? Vai executar? Não. Eu executo a palavra do meu Senhor. O anjo vai falar isso. O anjo vai falar isso.
Ah, você vai e faz isso. Não, eu obedeço, é a palavra do meu Senhor. Se você estiver de acordo com Ele, falando de acordo com Ele, eu ando, porque eu ando, eu vou fazer, porque eu ando de acordo com Ele. Ele presta socorro, Ele ajuda, Ele cerca com alegres cantos de livramento, né? Ele, né, depois que Jesus redarguiu a Satanás com a palavra de Deus, o que aconteceu? Anjos vieram e serviram a Ele. Os anjos querem te servir. Use a palavra, viva a palavra, ore sobre a palavra, fale a palavra. Aí você vai ser o quê? Guiado pelo Espírito Santo, que é o autor intelectual das Escrituras. Você então foi feito de novo, né? Você não foi melhorado. Você, os seus pensamentos, as suas crenças, as suas emoções, as suas vontades, elas foram resetadas. Elas foram resetadas. E Deus vem e implanta o seu programa em nós. Nós fomos reprogramados, né? Reprogramados, ou melhor, obtivemos uma nova programação de sujeição à palavra de Deus. Aí nós vamos perdoar, né? Nós vamos deixar a ira de lado, nós não vamos andar pela cobiça, pela avareza, nós vamos deixar de preocupar, ficar preocupando, deixar as aflições, as amarguras, as angústias, as invejas, os ciúmes, né? O medo, a timidez, né? Nós agora recebemos um espírito de ousadia, de intrepidez, nós recebemos um espírito de amor, de compaixão, de misericórdia. Oh, aleluia! Então, Deus, o Pai, como o oleiro, que pega o barro, amolda o barro e faz um vaso útil, Ele dá forma ao vaso, Ele está dando forma a nós, a todos aqueles que creem, E toda vez que o barro resistir, ele vai se quebrar, ele vai ter que quebrar, aí o barro volta à sua forma inicial, e o oleiro vai ter que começar a trabalhar de novo. Aí vem os arrependimentos, aí vem os choros, eu não devia assim, porque eu saí da palavra, eu me desviei, Então, foi o que ele fez com Jeremias, Ô Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Aí ele chega lá, o oleiro com a roda, pegou o barro, pôs ali, e trabalhando para dar forma, e o vaso se quebra. O oleiro pega aquele vaso de novo, amassa ali, põe lá na banquinha dele, trabalhando para dar forma. Falou assim: acaso eu não poderei fazer assim com a casa de Israel? Quer dizer, eles desobedecem, o vaso se quebra, Se o vaso também, se o barro for muito mole, ele não vai dar forma, Aquele que está sempre murmurando, esse é um vaso, esse é um barro muito mole, Ele não pega forma, ele está sempre reclamando, ele está sempre murmurando, ele está sempre achando tudo difícil, ele está desconfiando que Deus, não vai garantir a sua palavra a respeito dele, aquele o desobediente já está no barro duro, vai quebrar, o outro não vai dar forma, Então, aquele que está sempre
com comiseração a si mesmo, coitadinho de mim, né? Tem muito disso, é o barro mole, né? Não vai pegar forma, né? Vai ter que tomar um bocado de sol para deixar a água de lado e para ficar no ponto para ser trabalhado. Você está no ponto de ser trabalhado? Glórias a Deus. Não poderei eu fazer assim com a casa de Israel? O vaso se quebrou, né? Não espere o vaso quebrar. Por isso que, né, as pessoas falam muito de humildade, né? A humildade. A humildade com Deus não tem nada a ver com essa pretensiosa humildade que as pessoas falam. Ah, coitadinho, ele ouve tudo, ele aceita tudo, né? Não é isso. Humildade é o quê? Deixar-se moldar por Deus, aprendendo a sua palavra, sujeitando a sua... Não, quem está certo é o Senhor. Eu errei, né? Eu transgredi. O Senhor, perdoa. Ele dá o recurso, ele dá a saída, né? Porque ele sabe quem ele comprou, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, né? Ele conhece a nossa estrutura, né? E ele é capaz de se comover, né? De ter compaixão, né? Dos erros, das transgressões, mas o que ele quer? Corações, né, que se arrependem e que se voltam para ele, como Davi, né? Pequei contra ti, Senhor, né? Pequei contra ti. Está lá no Salmo 51. Por que Davi segundo o coração de Deus, né? Davi ele passou por problemas de toda ordem, mas, né, chegou na transgressão, chegou no pecado, e ele vai, ele vem, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Nós sabemos que Deus é bom, ele sabe que Deus é bom, certo? Né? Segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha bem. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Eu nunca despreze as misericórdias de Deus, né? Apaga as minhas transgressões. Sabia que Deus, né, por pior que ele procedera, Deus tinha misericórdia, mas ele falou com Deus, ele confessou, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha bem, por isso que ele é segundo o coração de Deus, né? Ele foi valente, ele derrotou gigante, inimigos, exércitos inimigos, né? Sofreu injúrias, tudo que um homem pode passar, né? Mas ele foi tentado, ele caiu, mas ele se volta, né? Ele reconhece, né? Ele não é um obstinado, nem um teimoso, né? Que as pessoas, o problema da pessoa é se justificar, né? A palavra está falando isso, mas a pessoa está sempre achando uma desculpa. Quer dizer, o problema é dos outros, da circunstância. Não, né? Aqui ele fala meu pecado, né? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então sabe, né, que tem consequência. Ele é segundo o coração de Deus. Então, Deus é o nosso oleiro. Amém? Como ele vai trabalhar? Resumindo, foi dito pelo Espírito que vai nos ensinar, né? Mas eu tenho que querer,
primeira coisa, é uma decisão, né? Uma decisão de se submeter a Deus, né? De aceitação e de crer na palavra, quer dizer, eu aceito essa palavra como verdade, para a glória de Deus, né? E como eu serei cheio do Espírito Santo? Meditando a palavra de dia e de noite. Foi o que ele falou para Josué. O que ele falou para Josué? Não, Josué, então somente ser forte e corajoso. Medita na minha lei de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Glória a Deus está nos amoldando pela sua palavra, para a glória de Deus, para a alegria e felicidade nossa. Amém. Ele quer te fazer um vaso de honra, não de desonra, né? Um vaso útil ao seu possuidor, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba novo nascimento, receba Jesus, receba, confesse a palavra de Deus, ande pela palavra e seja cheio do Espírito Santo. E quando você for submetido às provas espirituais, você se torna, você vai passar a viver no poder do Espírito Santo, para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, seja curado, seja abençoado, tenha novo nascimento, receba o Espírito Santo, confesse a Jesus como Senhor, tenha o seu guia a Jesus, a palavra de Deus, e tenha novo nascimento em nome de Jesus.